Então nós vemos que a decisão de Ruth não foi apenas uma decisão de fidelidade a Noemi, mas porque ela entendeu que o Deus de Noemi era um Deus real. E se nós formos ler a história de Ruth, Ruth foi uma mulher que foi agraciada por Deus pelo seu posicionamento de firmeza, de perseverança, de uma mulher que reconheceu que não havia outro caminho. E a história fez uma reviravolta, que pela lei daquela época e do costume do povo judeu, tinha um homem que teria o direito de se casar com ela. E esse homem, nada mais, nada menos, foi o avô do rei Davi e entrou para a linhagem de Jesus. O nome de Ruth está lá na genealogia de Jesus. Sabe, são decisões que por vezes parecem momentâneas, mas elas têm um peso eterno nas nossas vidas, sabia? São decisões temporais que têm um peso, têm um legado eterno na história da nossa vida, da nossa família, dos nossos filhos. Noemi, assim como Boaz, foi a avó de Davi. Então, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos trazer essa palavra, sabe, de ânimo. Porque se a gente decidir caminhar com Ele, é uma questão de tempo das coisas acontecerem na nossa vida. E essa semana o Senhor me deu uma frase, voltando da escola da minha filha, que quando nós andamos com Jesus no ordinário no sentido da vida cotidiana, do lavar uma louça, do ter uma vida familiar, levar o seu filho na escola, buscar o seu filho na escola, fazer uma refeição, sabe? A vida ordinária, a vida comum, a vida do dia a dia. Porque às vezes parece que é algo muito grandioso, mas não é, é no simples. É no simples. É no dia a dia. Quando nós decidimos viver o ordinário com Jesus, Ele nos leva a viver o extraordinário com Ele. Você pode dizer um amém? Amém. Pode glorificar o nome do Senhor, porque isso é forte. Quando nós entendemos que viver o ordinário com Ele nos leva a viver o extraordinário com Ele também. Só que existe um período de tempo. Existe um período de deserto. Existe uma cruz. Existe uma mesa. E a gente tem que ter maturidade. Porque Deus não tem compromisso com crianças birrentas. Deus não tem compromisso com crianças birrentas e pessoas volúveis. Deus tem compromisso com gente firme. Gente que tem palavra. Sabe, como Ruth. Porque quando estava tudo bem, ela estava lá com a sogra. E quando ficou tudo mal? E quando ficou tudo mal? Ela permaneceu, ela perseverou. Se tem uma moeda, escuta isso que eu vou falar para você. Se tem uma moeda de peso no mundo espiritual, essa moeda é a perseverança. Porque Deus não deve nada para ninguém. Deus não fica devendo favor para ninguém. Tudo que nós fazemos em favor do reino, por amor ao nome dEle, você pode ter certeza que Ele vai te devolver. E quando eu estava vindo para a igreja, o Senhor começou a me trazer a época da minha conversão. Eu estava contando para minha filha. Quando eu me converti, a gente estava ouvindo uma música, que então nós vamos cantar ela no final, que é uma música que toca muito o meu coração, aquela música Se Eu Me Humilhar, muitos aqui devem conhecer.
gente, eu passei um processo quando eu me converti, que algumas pessoas que me conhecem aqui sabem, outras viram, outras já ouviram. Mas eu passei um processo muito difícil. Eu perdi tudo. Eu não tinha ninguém que eu pudesse contar. Eu só tinha Jesus. E quando eu ouvi aquela música, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás. Eu tinha tanta certeza. Eu chorava, porque eu estava sofrendo. Mas eu tinha muita certeza. Que se eu me humilhar diante do altar de Deus e sacrificar o que me custar, Ele vai inclinar os ouvidos para aquilo que eu estou pedindo.